Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos à Conferência Ethos. Eu sou Ana Souza Aranha, sou sócia, diretora aqui do Quintessa. Quintessa é uma aceleradora de impacto que já atua há mais de 10 anos no campo. A gente começou apoiando empreendedores de negócios de impacto a se desenvolverem, escalarem, crescerem. E a gente, nos últimos anos, se tornou um ecossistema, onde a gente conecta esses empreendedores junto a grandes empresas, institutos e fundações, investidores e famílias empresárias, para que todos esses atores possam atuar juntos na superação dos nossos desafios sociais e ambientais. Eu estou hoje aqui na companhia do Diogo Quitério, coordenador de programas do CE, e a gente veio aqui para apresentar para vocês uma publicação que a gente acabou de lançar, que chama Caminhos para o Impacto Positivo. Essa publicação ela é um mapeamento dos atores que apoiam a jornada das médias e grandes empresas, para que essas empresas se vejam também como um veículo de transformação positiva e possam fazer sua parte de uma forma mais consistente. Eu vou passar aqui a palavra para o Diogo contar um pouco para vocês da onde que surgiu essa ideia e essa publicação. Olá, Ana. Olá, pessoal. Eu sou Diogo Quitério, do ICE, uma organização de inovação social que há quase 10 anos tem fomentado e monitorado o ecossistema de investimentos e negócios de impacto no Brasil. O nosso entendimento é que existem modelos de negócio que estruturam produtos, serviços, a partir de uma lógica de mercado para resolver problemas sociais e ambientais. E um dos temas que nós temos estudado nos últimos anos é justamente como mobilizar grandes e médias empresas que não necessariamente nasceram com essa lógica de rentabilidade financeira e transformação socioambiental, mas que também deveriam ser capazes de gerar impacto socioambiental positivo através de seus produtos e das suas operações, né? Por conta disso, no ano passado, o ICE puxou um grupo de trabalho com parceiros como o Quintessa, a Climate Ventures, o IBGC, a Pares, para pensar em como avançar nesse desafio. Em uma dessas conversas, nós percebemos que muitas vezes as empresas não só não sabem como atuar para gerar impacto socioambiental positivo, mas também têm dificuldade em identificar quais atores podem ajudá-las a avançar em cada assunto e em qual momento. Então, inspirados por um produto chamado Guia 2,5, produzido pelo Quintessa, que é uma iniciativa que ajuda os empreendedores a navegarem entre aceleradoras, incubadoras e fundos de investimento de impacto, é que a gente teve a ideia de realizar essa publicações de caminhos para o impacto. Ana, como foi essa experiência para vocês? Boa, Diogo, acho que o gancho que você deu do Guia 2,5 ele é ótimo, porque de fato foi uma percepção muito similar ao que a gente tinha sentido olhando para o ecossistema de negócios de impacto em 2015. Então, o Caminhos, né, ele nasce nesse olhar de que a gente, no dia a dia, está sempre conversando com as, né, como eu falei, grandes empresas, institutos, fundações, outros atores, e a gente começou a perceber espaço para, primeiro, para aqueles que estavam iniciando a jornada, a gente percebia essa dor de por onde eu começo. Então, a gente ouvia muito assim, ouvia e ouve muito, né? Puxa, primeiro eu me certifico e depois eu penso em montar um programa ou eu começo montando um programa para depois me certificar? Né? Quais são essas portas de entradas possíveis? A partir do momento que eu tomei a decisão de por onde eu quero ir, quem pode me ajudar? Né? Então, o Quintessa como esse parceiro das grandes empresas, não necessariamente a gente faz todos os escopos e tipos de ajuda. Então, a gente queria também trazer mais transparência em contar quem eram esses outros possíveis atores que poderiam atuar de uma forma complementar. E, no outro lugar, também trazer mais eficiência, né? Quando a gente pensa de ecossistema, a gente tem muita urgência em avançar nessa agenda, pensando nas grandes, médias e grandes empresas de fato embarcarem para atuar de uma forma relevante, gerando impacto social e ambiental positivo das mais variadas formas da operação e modelo de negócio. E a gente falou, puxa, tem como a gente trazer isso tudo de uma forma mais organizada para impulsionar essa agenda. Então, acho que veio também do nosso lado aqui muito nesse reflexo do que a gente estava vendo no dia a dia, né, de dores do mercado e de espaço para a gente reunir ali, atuar em conjunto com outros atores para trazer essa informação de uma forma mais fluida, transparente, né, e eficiente também. Legal, Ana. Foi super importante poder contar com a experiência do Quintessa e da nossa rede de parceiros para que a gente pudesse, de uma certa forma, organizar, né, o que a gente chamou de macros caminhos pelos quais as empresas podem gerar impacto positivo, né?
e aí explorar brevemente as diferenças, as potencialidades de cada um desses caminhos. E, por fim, que eu acho que é uma entrega super relevante do nosso material, é apresentar um levantamento que é não exaustivo, mas um levantamento que ele ajuda a um primeiro movimento de organizações e redes que podem apoiar as empresas a avançar na geração de impacto positivo, né? Seja em algum desses 9 caminhos apresentados. Então, este estudo, né, foi correalizado pelo Quintessa e pelo ICE, mas teve apoio de diversas outras mãos, desde as primeiras reflexões, né, o nosso grupo de trabalho, até todo o processo de validação conceitual. E, na medida que a gente começou a levar essa iniciativa a campo, outras organizações também se somaram, trazendo apoios para a reflexão conceitual e também todos os desafios de divulgação. Então, queria agradecer aqui novamente os parceiros estratégicos, a Climate Ventures, o IBGC, a Pares e o Sistema B, e todos os nossos apoiadores, o Pacto Global, o GIF, o CEBETES, o Ethos e o Capitalismo Consciente. Fora isso, todos os nossos especialistas consultados, né, pessoas que são grandes referências para nós, que ofereceram aí a sua experiência no campo para nos ajudar a validar desde as premissas que a gente tinha sobre os caminhos que a gente iria apresentar, até os critérios que nós utilizamos na hora de selecionar cada uma das empresas fornecedoras que nós apresentamos no guia, né? E aí trouxeram também outras diversas ideias para a gente poder costurar este material para que ele tivesse uma linguagem, uma forma de apresentação adequada para o nosso público final, que são, de fato, lideranças de médias e grandes empresas. Bom, eu vou contar para vocês um pouco também das etapas que a gente percorreu para chegar até aqui. Então, a gente começou no início do ano com o grupo que o Diogo mencionou, né, do GT, dentro da aliança, então formado aí por Quintessa, Sistema B, Pares, IBGC e Climate Ventures. E foi ali onde a gente começou os grandes contornos, né, de com quem a gente queria dialogar, sobre o que a gente queria falar e que tipo de entrega a gente teria dentro do estudo, né, da publicação. Depois a gente foi validar com os especialistas, que foram os nomes que o Diogo acabou de mencionar. E aqui o que eu acho que vale a pena dizer eu contei de Quintessa, o Diogo contou de CE, que são organizações que já têm mais de década atuando, mas esse assunto, ele tem muito mais tempo aqui no Brasil, com pessoas muito relevantes que já vêm atuando nele. Então, aqui no time de especialistas, a gente reuniu gente que já tem ali 30, 40 anos, que estava anos lá atrás, né, dando os princípios da discussão de sustentabilidade empresarial aqui no Brasil, assim como pessoas que hoje em dia têm feito muitas consultorias para as grandes empresas, e para a gente foi muito importante para a gente garantir esse olhar abrangente, que fosse além do que a gente já estava trabalhando aqui entre as organizações. Depois a gente fez um levantamento dos atores ativo, onde a gente levantou 80 nomes dentro do mercado e dentro desses diferentes caminhos, validou isso com os especialistas e aí convidou, então, esses atores e organizações para se inscreverem. A gente teve uma inscrição via formulário desses atores, onde a gente depois analisou as inscrições e chegamos, que eu vou contar aqui para vocês, as 44 que estão publicadas, e hoje estamos aqui lançando para o público todo esse conteúdo. A ideia é a gente atualizar no ano que vem, porque a gente sabe que certamente indo a público vão ter boas reflexões aqui sobre os caminhos, seja acrescentando novos ou revisitando os 9 caminhos que a gente mapeou, seja acrescentando novos atores aí a partir da atualização do que eles estão fazendo, cada um está fazendo na prática. Mas, bom, esses caminhos aqui que a gente está trazendo na fala significa 9 vertentes possíveis que a gente quis trazer luz de caminhos pelas quais as médias e grandes empresas podem atuar nessa agenda de geração de impacto positivo. Vou apresentar aqui para vocês cada um deles, mas de uma forma mais macro, acho que vale destacar que eles são todos complementares. A gente até tentou criar aqui algo mais didático, de comece por esse, depois vá por aquele, mas a gente viu que não faz sentido essa linearidade. Tem tudo a ver com o que a gente vê no dia a dia mesmo. Então, eles não são sequenciais, e eles são completamente complementares, e aí, claro, vocês vão ver à medida que a gente for apresentando cada um deles que faz sentido pensar em um antes do outro,
mas que muitos deles podem acontecer de uma forma paralela, né? Acontecer ao mesmo tempo. Quais foram os critérios de inclusão que a gente utilizou, né? Então, dessas 80, a gente fez o convite e aí elas foram se inscrevendo e a gente foi aceitando, né, as inscrições a partir desses critérios. Então, o primeiro critério é a organização ter um serviço ou serviços com foco na potencialização de impacto positivo e esse foco ele ser explícito na comunicação institucional e nos resultados alcançados através dos cases. Então, aqui não é eu atuo com estratégia, pode ser estratégia para impacto. A gente quis que fosse já esse foco direcionado para isso, para, né, como um marco ali da seriedade, como a organização, ou seriedade, ou foco mesmo que a organização traz para o assunto. O outro é o serviço ser ou poder ser oferecido para médias e grandes empresas, que é o nosso público aqui foco. Os serviços serem recorrentes ou terem perspectiva de continuidade, para que esse material também ele seja vivo aí e vigente por algum tempo. Esses serviços eles serem prestados há pelo menos 3 anos, com esse foco, né? E aqui é no lugar nosso de proteger um mínimo de repertório já e vivência das organizações no assunto, não ser só um desejo ou uma visão teórica de como apoiar as empresas. Ter pelo menos 3 cases aqui no Brasil, e aí nesse mesmo ângulo, né, de proteger essa experiência. E, por último, ter pelo menos 5 colaboradores, seja fixos ou que atuam em rede, e aqui num lugar de, a partir do que a gente vê no mercado mesmo, ter um porte mínimo para poder atender o que as médias e grandes empresas requerem. Então, estou projetando aqui o logo dessas 44 organizações que estão fazendo parte dessa primeira edição do Caminhos, e vocês vão ver agora o logo delas de novo a partir de quais caminhos elas participam, com o destaque que depois a gente vai aprofundar que elas se repetem, né? Então, algumas delas atuam em mais de um caminho e é por isso que vocês vão ver os logos se repetindo também. Bom, entrando um pouco nos 9 caminhos que a gente mapeou, o primeiro deles tem a ver com a criação da estratégia de como a empresa vai atuar no assunto. Aqui engloba desde a parte de fazer a matriz de materialidade, criar as metas de sustentabilidade, criar a área em si, entender como, o que e para quê e por que a empresa vai atuar dentro dessa agenda de geração de impacto positivo. O outro caminho tem a ver com desenvolvimento humano e cultura organizacional. Aqui tem muito a ver com o fato de que empresas são pessoas, então as pessoas precisam estar embarcadas nesse olhar de como gerar impacto positivo para dar certo. Então aqui tem olhar para a formação de lideranças dos colaboradores, desenvolvimento da cultura e também ajudar na contratação de pessoas que tenham essa expertise para poder trazer esse reforço técnico para o time da empresa. O terceiro caminho tem a ver com a inclusão do impacto na atividade principal da empresa, né, no que a gente chama de core business. E aqui acho que vale o destaque da importância, porque a grande empresa ela pode gerar impacto de várias formas, né? Ela pode mitigar a geração de impacto negativo na sua operação, por exemplo, gerar impacto positivo na sua operação, mas a gente entende que esse caminho é muito importante para que, de fato, a gente não enxugue gelo e que a atividade que a empresa olha todos os dias também gere impacto positivo. Então, aqui a gente vai olhar para modelo de negócio, criação de unidades, produtos e serviços que gerem impacto positivo de uma forma integrada com a geração de negócio. Outro caminho que a gente identificou é de inovação aberta, trabalhando com negócios de impacto, que tem muito a ver com trazer eficácia, rapidez, assertividade também, porque não, muitas vezes, redução de custo para a grande empresa avançar nessa agenda de geração de impacto positivo, onde a essência é ela atuar em parceria com quem muitas vezes já desenvolveu uma solução para esse desafio social ambiental que ela vai começar a atuar, ou já trabalha com esse público que a empresa vai começar a atuar. Então, aqui vai desde o início de entender quais desafios podem ser lançados, porque existem soluções no mercado, toda a parte de curadoria desses parceiros e a implementação dos programas, que, de novo, é super abrangente. Pode ser de aceleração, implementação das soluções, estratégias de CVC e por aí em diante. Outro caminho tem a ver com mensuração, report, certificação. Ele é um caminho que ele abrange diversos tipos de serviço. Então, desde um olhar que pode ir para a certificação, então, fazer ali uma fotografia de como a empresa está e onde ela poderia melhorar, até olhar para reports das iniciativas que estão sendo realizadas e mensuração de indicadores também de programas que estão sendo operados na prática. Então, aqui é quando a gente fala de trazer os dados para a mesa, seja para iniciar a trajetória da empresa
ou para olhar ali no retrovisor e entender como que ela está atuando e o que poderia melhorar. Outro caminho que a gente mapeou é de atuação em rede, então tem a ver com como que as empresas podem atuar em redes, colisões e movimentos. Muitos desafios sociais e ambientais são complexos e faz sentido a gente atuar em grupo. Então, tanto olhando para isso, como a empresa ela pode fazer parte de ambientes de aprendizado que vão, né, facilitar o aprendizado contínuo. Então, fazendo grupos, a parte de grupos temáticos, grupos de estudo e acesso a conteúdos qualificados. E para mencionar também aqui a parte do capital, que é como a gente viabiliza toda essa estratégia, as iniciativas. E a gente tem um movimento importante de mercado acontecendo, que é a emissão de títulos específicos com a finalidade de geração de impacto positivo, que trazem um capital aí mais paciente, muitas vezes até mais barato, ou em melhores condições para as grandes empresas. Então, aqui a gente está falando de tanto estruturar veículos específicos para isso, seja dívida, investimento, filantropia, como emissão desses títulos que eu mencionei, como também participação em editais que tragam o capital direcionado para fomentar esse tipo de iniciativa que gera impacto positivo. Tem outros dois caminhos que a gente mapeou, que a gente entende que ele tem os dois, né, tem uma série de organizações que atuam na implementação deles, mas que a gente entendeu que aqui ia ser ia ser mais complexo, por mais que a gente saiba que essa lista não é exaustiva, ou seja, o mercado não se basta, né, nessas 44 que a gente está explicitando nessa primeira edição, a gente entende que esses dois caminhos é onde tem a maior abrangência de parceiros e que não faria sentido a gente tentar pré-determinar ali um círculo para a gente publicar. Então, aqui é onde a gente traz, inclusive, no material, a recomendação das grandes empresas terem indicações ali dentro do mercado que a gente entende que elas facilmente conseguem chegar nesses atores, que tem a ver com a implementação das iniciativas, seja de programas de investimento social privado, voluntariado, programas de sustentabilidade, diversidade e por aí em diante, como aqui é o último caminho que eu vou apresentar para vocês, que é de comunicação e engajamento, que pode tanto numa linha da empresa começar por ali, atuando em estratégia de advocacy e nas causas socioambientais que ela se identifica, como também olhando para a parte de divulgação e engajamento de atores interno e externamente a partir do momento que ela está realizando já suas iniciativas na prática. Bom, tendo mencionado os nossos 9 caminhos mapeados, eu vou contar um pouco para vocês sobre alguns dados macro que a gente percebeu analisando as respostas, essas 44 respostas que a gente recebeu. Então, o primeiro insight que a gente queria trazer para vocês é sobre a abrangência da atuação das organizações. Por mais que sejam 44 organizações, a gente tem 94 atuações delas ao longo dos caminhos, ou seja, a maior parte, 64% delas oferece serviços, né, e atua em mais de um caminho. E aí aqui vocês podem ver no gráfico projetado quais são os caminhos que têm mais atuações dentro dessas organizações, né? Então, o mais relevante aqui aparece a parte de estratégias e da parte de desenvolvimento humano. E ali vocês podem acompanhar onde o que a gente tem menos oferta hoje do mercado é na parte de acesso a capital e inclusão de impacto na atividade principal. Aqui depois tem alguns insights que a gente pode olhar sobre como isso reflete a maturidade das próprias empresas dentro da agenda. Um outro dado que vale a pena destacar aqui é sobre o porte dessas organizações. Então, se a gente olhar que a maior parte delas tem menos de 50 funcionários, a gente está falando de organizações aqui ou são microempresas ou empresas de pequeno porte. Então, a gente olha muito essa característica. Normalmente, a gente está falando de pessoas muito especialistas que se organizaram em torno de organizações, mas que pouquíssimas aqui passam dessa barreira de mais de 100 funcionários. Outro destaque que a gente queria trazer é para tempo de existência. Então, 86% delas já trabalhavam com o foco em impacto positivo desde a sua fundação. Então, não é que elas começaram olhando para as grandes empresas, depois entraram em impacto, já vem da sua fundação. Outras passaram a incorporar o impacto ao longo do tempo. E aqui o que é legal da gente ver no gráfico é, primeiro, uma grande maioria que já atua há mais de 5 anos, né? Só 23% tem menos de 5 anos de trajetória dentro do assunto. E ali a maior parte a gente olha a partir dos 6 anos, onde tem uma parcela relevante aqui dos 20% de há mais de 20 anos. Então, isso para a gente também é muito legal, como trazer essa seriedade assim, dessas organizações
no sentido de repertório, né, histórico no assunto, seria diferente a análise se a gente tivesse uma grande maioria ali que acabou de começar a atuar dentro da agência. E, por último, a gente não queria deixar de destacar os principais desafios quando a gente perguntou para essas organizações, né, que elas vivenciam ao atuar com as médias e grandes empresas. Então, os dois principais mencionados foi o desafio de engajamento da alta liderança, como a gente consegue que a alta liderança também faça parte dessa agenda. Então, tem tudo a ver com trazer para a estratégia essa discussão de geração de impacto positivo. E a falta de conhecimento ou conscientização sobre como impacto, né, tem que parar de ser visto como custo e pode ser visto, de fato, como uma fonte de geração de resultado financeiro e um olhar, né, uma lente para a estratégia da empresa. Em terceiro lugar, a gente teve a menção em relação ao desafio de trabalhar com a cultura das empresas, o que é muito importante, porque a gente entende que gerar impacto positivo, trabalhar com SG, sustentabilidade, não é cumprir ali um checklist, né, de atividades, mas é, de fato, mudar a forma como a gente faz negócio. Então, acho que esses 3 desafios que as organizações trouxeram para a gente tem tudo a ver com essa complexidade e necessidade da mudança de olhar que a gente tem que ter quando a gente fala de impacto dentro das médias e grandes empresas. Outras respostas que apareceram foi o desafio na burocracia, na contratação, seja passar por suprimentos, e aí tem tudo a ver com a resposta de serem empresas, né, de pequeno porte, como também de, puxa, eu fico ali, faço 1000 versões de propostas, gasto muito, invisto muito e depois não faço negócio. Então, de novo, tem muito a ver com o porte de quem está oferecendo esse tipo de solução para as médias e grandes empresas. Dificuldade de fazer projetos de longo prazo e não só de curto prazo. Dificuldade de balizar a expectativa de que muitas vezes essa consistência no impacto vem com o tempo e não vai dar para sair gerando impacto relevante para sair na capa do jornal no primeiro minuto. Então, de novo, né, como que a gente embarca as médias e grandes empresas com consistência dentro dessa agenda. E o último, que tem tudo a ver com isso, né, que é garantir que, por mais que a gente esteja vivendo uma tendência de mercado e finalmente o assunto veio, podemos dizer aqui, né, para o mainstream ou, né, entrou na moda, como que de fato a gente embarca tendo essa intencionalidade real e não só porque os outros estão fazendo, para que a gente não entre nas práticas de greenwashing, mas de fato as médias e grandes empresas passem a ser esse veículo de transformação. Então, gente, com isso eu finalizo aqui convidando vocês a conhecerem o Caminhos para o Impacto. Vocês podem acessar o site, ele é interativo, então vocês vão consumindo conteúdo, navegando nas páginas, e tem também uma publicação para vocês fazerem download e terem acesso ao conteúdo ali com os principais destaques. E vocês também, quem estiver vendo aí com o celular na mão, pode ler o QR Code e já abrir o celular de vocês. Muito obrigada pelo espaço, obrigada pelo Ethos, pelo espaço. E, Diogo, passo a palavra para você. Bom, reforço as palavras da Ana e a importância da gente poder lançar essa publicação numa rede tão importante quanto a do Ethos. Espero que vocês acessem a publicação, tragam sugestões de aprimoramentos, porque esse é um começo de conversa e a gente espera poder cada vez mais falar sobre a geração de impacto positivo dentro de médias e grandes empresas. Até mais.